Olá, leitores! Eu sou Rafael Santana e estou mais uma vez com vocês aqui no Livro na Veia. Hoje vamos conversar sobre uma história que fez bastante sucesso na época do seu lançamento. Essa história de suspense e terror chama-se Caixa de Pássaros. Ela foi escrita pelo autor norte-americano Josh Malerman e ele publicou muitos outros romances depois desse daqui, que continua sendo seu maior best-seller. Eu não vou comentar sobre os filmes nesse vídeo, até porque não que eu tenha desgostado do primeiro filme, tá? Do filme que adapta o livro em si. Eu gostei, mas acho que eles exageraram demais na violência do filme, sabe? O livro, ele sugere, né, ele descreve, ele cita várias situações de violência terríveis que acontecem na história, e vocês já vão saber o porquê. Porém, no filme, eles fizeram questão de mostrar essas cenas de violência. Então eu meio que tenho um rançozinho do filme. Prefiro ficar mais com o livro mesmo. Quanto a essa nova adaptação, né, dessa história que se passa em Barcelona, eu ainda não assisti, não tive tempo. E de certo modo também não tive interesse. Depois de ouvir um monte de gente aí dizendo que o filme é ruim. Então vou me ater neste vídeo a apenas falar do livro, certo? Mas antes de a gente prosseguir, né, para nossa conversa sobre Caixa de Pássaros, vai aqui o pedido de sempre, muito importante para o canal poder crescer e para você também sempre receber novas dicas incríveis de leitura. Mas como que você vai receber essas dicas? Sendo inscrito ou inscrita. Então, clique aí no botão inscrever-se e no sininho, tá, pessoal? E claro, deixe também o seu like quando o vídeo terminar e compartilhe com seus amigos que são fãs de suspense e que vão adorar essa história. Bom, Caixa de Pássaros tem uma mulher como protagonista, que se chama Mallory. Ela vive numa cidade ali dos Estados Unidos, junto com a irmã dela, que se chama Shannon. Os pais vivem numa outra cidade, a alguns quilômetros de distância. Então eles só se falam mesmo por telefone ou pelas redes sociais. Bom, a vida delas ia super bem, elas tinham vários planos. Elas começaram a morar juntas, né, há pouco tempo, as duas irmãs, né, a Mallory e a Shannon. Porém, começa a rolar umas coisas meio estranhas pelo mundo, né? Um fato muito estranho, assim, muito grotesco, né, brutal, acontece na Rússia. E a partir dali, outros casos vão surgindo, casos de pessoas que, de repente, começam a ter surtos de violência. Elas tiram a vida de outras pessoas e depois acabam com suas próprias vidas. Sempre da forma mais violenta possível. E mais mirabolante também, né? E aí, a princípio, aquilo era, sei lá, algum surto, algum problema apenas da Rússia. Só que outros casos vão aparecendo, vão acontecendo em outros lugares do mundo. Inclusive nos Estados Unidos, lá no Alasca. E aí, a partir desse caso, no Alasca, que a Shannon, principalmente, né, a irmã da Mallory, começa a ficar bem preocupada. Não ela, mas também a população em geral. A mídia começa a trazer à tona vários outros casos semelhantes a esses, de pessoas que, do nada, surtaram, meio que foram possuídas por alguma coisa que as levaram a cometer atos horríveis de violência e depois a acabarem com as próprias vidas. E conforme os casos vão se proliferando, né, vão se tornando cada vez maiores e mais corriqueiros e sempre novos casos e cada vez, né, mortes piores que as anteriores vão surgindo, as pessoas começam a acreditar que tem alguma coisa muito ruim por trás de tudo isso, né? Que não são coincidências, mas sim alguma coisa está causando isso tudo aí. Logo, logo, várias teorias conspiratórias vão brotando na internet, principalmente, e também na mídia. As pessoas então começam a ficar desesperadas e algumas informações vão surgindo. Informações que dizem que essas pessoas que tiveram esses surtos e que fizeram essas coisas terríveis com outras pessoas e consigo mesmas, elas teriam visto alguma coisa, espécies de criaturas, e a partir de ter visto isso, né, esses seres, essas criaturas, aí sim elas fizeram tais coisas. Ou seja, todo mundo começa a ficar paranoico, com medo de ver algo que vai fazer essa transformação terrível nessas, né, em si mesmas. Ou seja, todo mundo começa a fechar as portas de casas, a cobrir as janelas, né, com madeira, com cobertores. As pessoas se isolam dentro de casa, vivem meio que em cavernas, né, transformam suas casas em cavernas, porque elas não podem ter nenhum contato visual com nada, nem com ninguém, do lado de fora, do exterior. Porque se elas tiverem esse contato visual com essa coisa, com essa criatura que está provocando isso nas pessoas, né, esses surtos, elas serão as próximas pessoas a matarem alguém, talvez, né, um ente querido, alguém muito especial para elas, e a morrerem logo em seguida. E quem que quer um destino desses, né? Ninguém. E aí, minha gente, o mundo inteiro vira um caos. Porque além das mortes,
tem essa questão, né, das pessoas ficarem completamente enclausuradas e temerosas, com muito medo do que pode acontecer, né, se elas estiverem em contato com o mundo exterior. A Mallory, a princípio, ela vê tudo isso com muita desconfiança, né? Ela não entende o que está causando tudo isso, mas ela não acredita, por exemplo, que sejam criaturas, que seja algo sobrenatural ou algo alienígena por trás de tudo isso. E tem um outro detalhe, a Mallory, no comecinho do livro, descobre que está grávida. E ela foi ficar grávida logo na pior época, né? No olho do furacão. Como tá todo mundo ficando meio pirado, né? Tanto porque viu a criatura e cometeu atos horríveis, quanto pelo medo, né? Pelo pânico, pelo temor de não saber o que está acontecendo no mundo, né? O que está causando isso, né? E de não saber o que vai ser do futuro, né? Eu vou viver aqui preso na minha casa, com tudo completamente obscurecido, tudo completamente fechado, porque eu não posso ver o mundo exterior, não posso ver olhar minha rua, minha varanda, porque pode ter alguma coisa lá fora que vai me transformar num homicida. As pessoas começam então a realmente ficarem traumatizadas e também muito preocupadas com tudo e a surtar. E aí acontece o pior, né? A Mallory, que até então não acreditava em algo sobrenatural por trás de toda essa violência que se espalha no mundo inteiro, ela passa a acreditar porque acontece com a irmã dela. A irmã dela, a Shannon, acaba se tornando uma vítima. Só que ela estava no banheiro da casa onde elas estavam morando. Então, por ela não ter visto uma outra pessoa, ela não matou ninguém, mas acabou fazendo isso consigo mesma. E a Mallory, né, fica completamente assombrada quando encontra a irmã morta, e ela vai embora de casa, porque o que fez aquilo com a irmã dela pode estar por perto, pode estar rodeando ela, pode estar bem ali, do lado dela, né? Ela fecha os olhos imediatamente e como saber se a tal criatura não está ali, pronta para acabar com a vida dela também? A Mallory então foge para uma casa que ela vê um anúncio no jornal falando de alguém que estava abrigando pessoas, né? Ajudando pessoas no meio de todo esse caos, de todo esse problema. Pessoas que precisassem de ajuda, que precisassem de companhia, poderiam ir para essa casa e seriam acolhidas lá. E é o que ela faz, né? Ela foge para lá num carro, com os olhos completamente fechados, né? Sem enxergar nada, e ela consegue chegar nessa casa, que é habitada por 5 pessoas. São eles o Tom, o Dom, o Félix, o Rulis e a Cheryl. A princípio, 2 desses moradores, a Cheryl e o Dom, ficam meio preocupados com a vinda da Mallory, né? Com a chegada de mais uma pessoa nessa casa. Principalmente porque a Mallory está grávida. Ou seja, não é uma pessoa, são 2. E logo eles terão um problemão aí pela frente, né? Um parto. Nenhum deles é médico, não tem remédios ali na casa. Então, como que vai se desenvolver, né, essa situação? Mas eles abrigam a Mallory e, a princípio, a convivência, né, nos primeiros dias ali é um pouquinho complicada com essas 2 pessoas, mas a Mallory vai se enturmando, vai se tornando membro daquela família, né? Logo, logo aparece uma outra personagem, a Olímpia, que também está grávida. E a princípio, cria-se ali uma situação mais complicada para aceitá-la, né? É mais uma mulher, mais uma grávida. Tem ali questões, né, da comida, por exemplo, que logo logo não vai ser suficiente para todos eles. Tem os riscos que eles correm quando vão para o lado externo da casa, né, para pegarem água ou até para se arriscarem mais longe em busca de comida, né? Mas é um ser humano que está precisando de ajuda, que está precisando de acolhimento. Todo mundo, né? Eles sempre fazem uma votação quando vão tomar alguma decisão muito importante. E o Tom, ele é meio que o líder do grupo. É um homem super bom, um homem que perdeu uma filha, né? E que foi acolhido também, antes de chegar naquela casa, pelo antigo morador dela. Então, ele quer replicar com outras pessoas, com o máximo de pessoas possível, né? A mesma atitude acolhedora, a mesma atitude bondosa que fizeram com ele. Mas a situação para o grupo se complica um pouquinho mais, porque a Olímpia também está grávida. Ou seja, se antes era uma, agora são 2. Na verdade, 4 pessoas, né? A mais naquele grupo. Tudo piora de verdade quando aparece um outro personagem, um tal Gary. É a partir da entrada desse personagem naquela casa que tudo vai por água abaixo. Se o mundo externo já está um caos, já está um terror, né? E toda aquela questão de você não saber se vai sobreviver ou não, né? Ao que está lá fora, que é um grande mistério do livro, né? O que é essas coisas, essas criaturas que está provocando isso nas pessoas, o caos vai se instalar dentro da casa também. E a fagulha que vai causar um incêndio, uma divisão no grupo, é o Gary. Tudo isso que eu contei para vocês vai sendo narrado, né, ao longo do livro, em capítulos intercalados. Os capítulos de Caixa de Pássaros são bem curtos, tá?
E a gente está vendo o passado, que é tudo isso que eu comentei com vocês, e o presente, porque 4 anos depois de tudo isso, a Mallory ainda está viva e com 2 crianças, que ela chama de menina e garoto. Então a gente meio que já tem um spoiler de que as 2 grávidas deram à luz, né? Agora, em que circunstâncias que isso vai acontecer, no meio de todo esse caos, só lendo para saber. E uma coisa muito importante, durante esses 4 anos em que a história se desenrola, alguma coisa aconteceu com esse grupo, tá? Porque nenhum deles está mais com a Mallory. A Mallory vive sozinha nessa casa, que tem marcas de sangue, manchas antigas de sangue, com as 2 crianças. E ela está treinando, né, desde o nascimento dessas crianças, treinando para ir embora dali, porque ela descobriu uma espécie de abrigo em outro lugar. E o objetivo dela é partir para lá, indo através de um rio, né, num barco com as 2 crianças. E claro, né, os 3 vendados. Não pode ver absolutamente nada do mundo exterior. E o que vai rolar durante essa viagem, minha gente, é tenso, hein? Na verdade, todo o livro, toda a história é super tensa. Tem várias questões, né, que vão sendo trazidas à tona e tal, muitos dramas, também muitas situações de tensão, de suspense e também de horror durante algumas situações que vão rolar aqui. Tem um capítulo específico aqui que é... Eu não marquei aqui, esqueci de marcar. Mas tem um capítulo aqui que é um desastre atrás do outro, mais pro final do livro, né? Você vai precisar tomar um calmante durante essa leitura, hein? Nessa cena aqui, principalmente. Aí um detalhe, por que o nome do livro é Caixa de Pássaros? Vou contar para vocês que o Tom e o Rulis, dois dos moradores dessa casa, né, que acolhe a Mallory, né, depois que ela perde a irmã, esses 2 moradores, esses 2 personagens, eles saem e fazem uma espécie de expedição, porque eles têm um plano de encontrarem cachorros e usarem esses cachorros como guias, treinarem esses cachorros para que eles consigam encontrar comida, encontrar suprimentos em outras casas e em lugares mais distantes, talvez, como hospitais, escolas, mercados. E aí, numa dessas expedições, eles vão até uma casa, e é tenso também o que rola por lá, as coisas que eles encontram lá. E eles encontram nessa casa uma caixa com passarinhos dentro. E sempre que eles se aproximam dessa caixa, os passarinhos ficam ouriçados, eles começam a piar, começam a fazer muito barulho. Ou seja, essa caixa com esses pássaros dentro pode servir como uma espécie de alarme para eles. Porque quando alguma criatura ou alguma outra pessoa, né, se aproximar da casa, esses pássaros estando do lado de fora, se eles fizerem barulho, quem está do lado de dentro vai ter essa noção de que há uma presença por perto, né? E aí fica mais fácil de se proteger, de fugir, inclusive, para o sótão, que é o cômodo mais protegido da casa. Tem uma cena de um dos personagens indo até um poço para pegar água, que é a coisa mais tenebrosa que existe. Porque eu fico pensando, né, a situação. Imagina você estar, né, com os olhos completamente fechados, do lado de fora, você sozinho, né, sabendo que o mundo está uma situação tenebrosa, e você começa a sentir que tem alguém perto de você, né? Você começa, sabe? Inclusive, tem uma outra cena que uma das personagens, ela sente um toque enquanto ela está do lado de fora, alimentando os pássaros. E eu fico pensando, gente, eu ia ter um ataque do coração ali. Eu gostei bastante do livro e de toda a tensão, né, que ele causa na gente. A leitura é super fluida, né, a escrita do Josh é muito amarradinha, é muito lapidada, então não é um livro que se arrasta, não é um livro que a gente tem alguma dificuldade para ler. Os capítulos são curtos, então você nem vai ver o tempo passar durante a leitura. E claro, né, se você for ler à noite, provavelmente você não vai ter um sono muito agradável não, porque é impossível não ficar na memória com as coisas que vão acontecendo durante o livro. E a nossa sociedade, que passou há pouco tempo, né, por uma situação geralmente parecida, né, uma situação em que a gente não sabia o que seria do futuro, um grande temor se apossou de todo mundo, aquele pânico, né, aquele desespero de não saber onde está o perigo, né, porque um vírus você não enxerga. Em qualquer lugar você pode ficar contaminado, né, como aconteceu durante a pandemia. E aqui, as criaturas, né, ninguém sabe como elas são, o que elas fazem, né, além de causarem um surto nas pessoas, não sabem quais são as atitudes, né, que elas podem tomar se estiverem perto de você, se elas atacam, se elas também são violentas, se o único risco é você vê-las, ou se elas podem realmente fazer alguma coisa a mais com você por causa disso, né? Toda a situação vivida aqui na história traz, né, uma situação de pânico e de perigo e de incerteza muito maior. Espero que vocês que ainda não tinham lido esse livro deem uma chance, tá? Principalmente você que adora ficar bem, né,
tenso, né, que gosta de sentir aí umas emoções à flor da pele, vai sentir com essa leitura. Isso eu te garanto. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para você que viu esse vídeo até aqui e que deixou o like para apoiar o canal e ajudar o Livro na Veia a alcançar muito mais pessoas. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, pessoal!